Olá, eu sou Gabriela Medrado, discente do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. E a minha equipe é composta por Bruna Soares, Gislaine Silva, Lavínia Santana, Ravel Santos, Murilo Carvalho, Juliana Lima, Rosanilma Vieira e Priscila Tayana. Nós somos da equipe Esquadrão da Transformação. Diante de discussões no componente curricular, políticas educacionais, ministrado pelo professor Eloy Lago, decidimos criar um documentário com o intuito de entrevistar pessoas do povoado Bonomão, a fim de saber como anda a aplicabilidade das políticas públicas nos setores da educação, saúde e serviços essenciais. Desse modo, a nossa dinâmica acontecerá da seguinte maneira. Ao término de cada entrevista, um dos integrantes da equipe dará um feedback sobre os problemas elencados pelos entrevistados. Então, vamos dialogar sobre políticas públicas no povoado Bonomão? Vem com a gente! Olá, meu nome é Bruna, eu sou estudante do curso de Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e hoje nós estamos aqui na comunidade do povoado Bonomão, que é o município de Paulo Afonso, né? A comunidade de Bonomão está localizada a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Paulo Afonso e hoje nós viemos aqui conhecer um pouco da realidade do povoado Bonomão. O nome Bonomão ele foi dado pelo morador Zacarias, há muito tempo atrás, quando ele veio até a comunidade, que era residente por poucas pessoas, e ele tomou a iniciativa de dar esse nome porque a comunidade ainda não tinha nenhum nome e na comunidade havia muitos Bonomes. Então, por si, ele teve a iniciativa de colocar o nome na comunidade Bonomão. Há quanto tempo o senhor mora aqui na comunidade? 9 anos. 29 anos? 9 anos. Há quanto tempo você é presidente da comunidade? Eu fui presidente há 16 anos.
Como o senhor foi eleito? Tem como o senhor contar um pouquinho para nós? Eu fui eleito pelo povo. Fui escolhido até no povoado Arrastapé, e aqui não existia nada, só tinha varedo de bode, não existia estrada, não existia nada. E aí eu levando o conhecimento para João José Neto, senhor do Arrastapé, representante da comunidade na época, e ele foi à prefeitura de Paulo Afonso, e lá eu era novato, e lá ele convocou uma reunião imediatamente respeito à água e à fome que estava ocorrendo aqui nessa comunidade. E foi convocada uma reunião imediatamente com o secretário Petrônio Nogueira, Cláudia Galini, Glaucia e Regina. E aí marcaram uma reunião para um dia de terça-feira, 6 horas da tarde, no povoado Arrastapé, em 1994. E dentro de 30 dias se criou uma associação. E Petrônio Nogueira marcou que com 60 dias, 90 dias, tinha água no Bonomão jorrando. Agora primeiro tinha que se criar uma associação. Aqui as casas eram tudo de taipas, não era casa, era só 2, 3 vãos lá dentro das roças. E para finalizar mais rápido, a história é grande, se eu for contar, é uma tarde toda. Uma tarde todinha, talvez não vi. Então, para finalizar, com 68 dias, foi cavado o poço e jorrado água. Lá para cá começou. Aí a gente já começou a ter aração de terra, cimento para plantar. Na época do Petrônio Nogueira nós tivemos um secretário de Agricultura excelente. Ali toda época de trovoada tinha cimento para plantar, época de inverno tinha cimento para plantar, tinha aração de terra e óleo para os tratores, as comunidades que tinham trator. Depois disso ele foi tomando conhecimento daqui, pegou uma amizade comigo e graças a Deus a gente desenrolou com o Paulo Barbosa de Deus essa vila. A associação reuniu-se com a prefeitura, compramos esse terreno, pagamos. O presidente da Lagoa do Rancho estava com o trator de esteira trabalhando para a prefeitura mandou o presidente da associação com o trator vir desmatar isso aqui, fez os lotes e repassou para os sócios que tinham vontade de vir para a vila. Por quê? Porque não tinha condições de trazer energia na época. Só trazia energia se fosse junto. A energia, como nós morávamos, não tinha como vir, nem governador não trazia, porque um morava por lá, outra por outra, por lá, era sameado. Então não tinha como vir trazer energia. Petrônio Nogueira reuniu os povos lá na minha roça, a comunidade, todos combinaram para vir para a vila, para perto do poço. O poço como tinha sido cavado aqui, aí foi comprado aqui esse lote e a gente fez um lote para começar. Só que já tinha outro projeto para comprar outro terreno vizinho aqui e lotear mais e crescer a comunidade aqui mesmo. Depois foi quando eles perderam a política naquela época e esse projeto foi para baixo, não aconteceu. O outro que ganhou não assumiu a responsabilidade do projeto que tinha ficado já assinado para nós crescer a comunidade junto. Aí por isso que ainda hoje tem gente que mora nas roças, tal. Outros também porque não quiseram ficar aqui, né? Disseram que nem morar imprensado, que não tinha que criar não sei o quê, porque na época foi criado um projeto e foi avisado, aqui não se podia criar galinha, aqui não se podia criar porco, podia criar na sua roça. Você passava o dia na sua roça, a noite estava aqui na vila. Então ficou bem declarado, porque gente não ia se misturar com animal, nem animal ia se misturar com gente. Então era prejudicial à saúde, então não podia ninguém criar nada. Que até hoje ainda tem gente que teima, ainda cria as coisas, mas está fora do regulamento que foi criado. E como o senhor se sente em relação à responsabilidade de ser o presidente da comunidade?
representar as pessoas aqui do povoado. Como o senhor se sente em relação a isso? Olha, é o seguinte, é uma tarefa difícil, ser presidente da associação não é fácil, porque ninguém agrada a ninguém, a todos. É verdade. O presidente de associação não tem diferença de ser um político. Primeiro, ele tem que ter um apoio dos políticos. Aquele político que der mais atenção à sua comunidade, é claro que é aquele que o presidente vai ter que apoiá-lo. Porque quando eu peguei isso aqui, eu peguei na Catinga. Isso aqui era Catinga, tudo isso aqui era Catinga. Eu já estou também ficando cansado. Já entreguei a associação, que eu não faço mais parte não. Agora eles dizem que sou eu o cabeça ainda. Tudo que eles querem aí. Mas quem é a presidente da associação é a minha mulher. Então hoje eu faço parte da associação, sim, porque eu sou sócio, não vou deixar de ser sócio, porque quem sofreu e sofre até hoje por alguma coisa da comunidade sou eu. Então não deixo. Eu só deixo de representar a minha comunidade quando eu morrer, mesmo sem eu ser presidente. Mas se precisarem de mim, ou o que eu puder fazer, eu faço. Não vou correr como eu corri atrás. Se eu corri atrás, jamais vou fazer mais. Porque ninguém agradece o que a gente faz, e tudo que você faz é pouco. É claro que eu queria mais, mas você vai depender de A e de B. Você não está fazendo por sua conta. Você está pedindo. Outra mais, existe uma deficiência aqui grande nessa comunidade, é que o povo só fala que quer, mas não tem a capacidade de ajudar o presidente. Não dão força ao presidente. O presidente dispara quando a comunidade sabe o que é um presidente de associação. Quando a comunidade tem um representante e o povo entende que é um representante e ajuda, aí a comunidade parte, ela cresce. Mas quando a comunidade pensa que só eu que sou cabeça, que tenho que conversar, só eu que tenho que buscar, aí eu tenho que buscar de todo jeito, quer dizer, como quem eu sou, um escravo da comunidade. Isso é o que acontece aqui, ninguém aqui se mexe para nada. No ponto de vista do senhor, qual é a maior necessidade aqui do povoado? Olha, a necessidade daqui, eu vou lhe dizer uma coisa, nós precisamos de um posto médico, que nós temos um posto médico já agendado na Secretaria de Saúde, e o prefeito de Deus aprovou o posto médico agora no mês de julho de 2019. Aí imediatamente entrou essa pandemia, eu não sei se foi também isso também que atrasou, mas eu já venho cobrando há dias, né? Venho cobrando há dias. Eu sei que ele já está agendado lá, como também o cemitério daqui, porque tem um senhor ali que é um compadre meu, ele exige muito, diz que quer morrer e quer se enterrar no cemitério dele, até ele doou o terreno. Isso está tudo na Secretaria de Infraestrutura. Eu tenho uma pasta cheia de ofício, de coisa que eu peço para aqui. E a maioria deles está tudo aprovado, a maioria. Os que não estão aprovados ficam em observação para aprovar depois. O resto desse calçamento, eu venho brigando para ser concluído. Só que o doutor Luiz pediu que eu deixasse para só medir o restante agora esse ano, para entrar no orçamento do ano que vem. Isso foi o pedido que ele fez a mim. Zito, vamos fazer o seguinte, não me traga esse ano mais não, que foi o ano passado, você me traga o ano que vem, o restante da medição para entrar no orçamento do ano de 2022. Tá bom. Isso aí eu tenho que fazer. Então as coisas sempre vão aparecendo, agora é assim que eu estou dizendo, é devagar. Nós, agora mesmo, nós tivemos recebemos umas máquinas muito importantes, estão guardadas. A máquina é importante, a comunidade, se não sabe porque não participa de reunião, não me procura nem nada. E eu não sou palhaço para andar, né? Não. Se me procurarem e perguntar alguma coisa, o que é que está faltando? Vamos ver qual é a força que pode dar a você. Diz, olha, a força que você pode dar a mim é isso, isso e isso. Mas ninguém chega para mim para isso. Então, aqui não tem posto, né, de saúde? Sim, não tem. E existe muita dificuldade em relação a isso, o deslocamento daqui desse povoado para outros povoados? Com certeza. A dificuldade é grande porque não é mole. A distância que vocês já vieram ali agora, aquele povo dá por lá e lá para o Noé. Agora isso que chova que faça sol. Né? Que foi o que eu já disse a eles. Agora que chova que faça sol. Aí vão como? Numa carroça de burro, ou montado num jumento, ou num cavalo,
Eu digo, então isso aí, vamos marcar 7, 8 quilômetros de distância, ou até mais. Isso é muito dependioso, e principalmente com as pessoas da idade deles. Porque não só tem ele, naquele pé de serra também já tem pessoas idosas também. Aqui vocês do Bonomão, vocês vão para que povoado? Para se Não Bebé. consultar? Não Bebé? Não Bebé. Uma distância muito longe, né? Muito longe. Se for pegar de lá, dá de 8 a 9 quilômetros para chegar lá. Então é uma coisa que, por mim, nós já estávamos com o nosso posto feito ali, né? Mas isso não depende só de mim. A cobrança, sim. A cobrança está dependendo, né? A cobrança está dependendo de mim. E eu estou pedindo. Então, o senhor pretende participar das próximas eleições aqui para ser o presidente da comunidade? Não, eu só vou se não tiver outra pessoa. Porque existe também uma coisa. Tem pessoas que até pode ser, mas ser para pegar o conhecimento para ser para ele e família dele. Mas para a comunidade não. Eu tenho exemplo de várias pessoas que foi presidente da associação, saiu, botou os outros para tomar de conta, porque já é uma lei. É uma lei. O certo mesmo presidente da associação estourado 4 anos. 2 se reelege, né? Mas a maioria dos presidentes da associação da minha época, que a associação era tudo equilibrado, e botaram outros, tinha que sair, botaram outros. Hoje a associação tudo quebrada. Hoje não tem nada. Qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que moram aqui na comunidade, Bonomão? A mensagem que eu dou para a população, que a população ela tem que chegar mais junto. Ela tem que chegar mais junto para me dar força. Se ela me der força, eu fico mais reforçado para ir buscar mais rápido. Verdade. Olha, uma durinha só não faz verão. Agora, se todos se reunir e forem pelo um plano só, agora é daquela maneira. Olha. A prefeitura está inventando aí de transformar a casa de farinha numa fábrica. Já foi feita reunião que só pega, não vai ninguém da comunidade participar dessa reunião. Pega lá, tem 8, 10 pessoas, porque faz parte da comunidade, ainda com deficiência. Olha, os sócios que estão fazendo parte, ainda tem sócios fazendo parte com deficiência dentro da associação. E outra mais, lá diz, rapaz, será que tem jeito? Não confia. Você não sabe que uma coisa não dá certo se você não tentar fazer. Né? É verdade. Então, você nunca deve dizer não. Agora, o que acontece? Acontece que vem, faz a reunião, eles explicam. Quando sai dali, aquele que ficou mais interessado, o mal entendedor, sai botando na cabeça dos outros que isso não tem futuro, isso não vai valer nada. E vai estimula, já era para estar funcionando. Era para estar funcionando. Mesmo com toda a pandemia, tudo, era para estar funcionando. Por causa da fraqueza, eles já passaram até a me dizer lá, numa secretaria, Zito, eu já sei que quando você morrer, ali vai se afundar, porque eu estou vendo que o interesse todinho só é você, a comunidade não tem interesse, eles não têm visão do dia de amanhã. A visão deles é chegar hoje, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, para ele receber na hora o quilo de feijão. Para receber na hora e ser beneficiado. Se não for assim, eles não querem fazer força. Se for para o modo de fazer força, quebrar a cabeça, eles não querem. Então não funciona. Então, nós já vimos tudo, que lá o problema... Só se for você, se não for você, está tudo se fugindo. Então o senhor está querendo dizer que o senhor quer a força da comunidade, né? Eu preciso da força da comunidade. Se unir. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para os órgãos públicos, assim, em relação às dificuldades que vocês passam aqui no povoado? Não, como é que diz? O que eu deixo para os órgãos públicos é o seguinte. Quando eu levo as propostas, eu levo porque eu sei que tem necessidade. Eu não tenho que levar a proposta para eles, não é por brincadeira ou porque eu seja mais bonito ou mais feito que os outros, não. Agora, quando eu chegar com a verdade, eu quero ser atendido e quero ver realizado o meu sonho. Entendeu? Eu quero ver realizado, que não adianta eu estar levando, até mesmo seja quem for prefeito, vereador, quem for, aprovando e assinando mas não ver concluído aquilo que eu estou atrás. Então isso não me serve. Para a gente encerrar a entrevista, qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que vão assistir esse documentário
Em relação às pessoas que moram na zona rural, que são menos favorecidas, qual é a mensagem que o senhor deixa? Qualquer pessoa que ouve essa entrevista da gente, eu quero dizer que as pessoas que tenham intimidade com certos políticos nossos, que reforce a minha história, o meu linguajar, como eu quero dizer, e as comunidades sejam mais vistas e sejam mais aproveitáveis o mais rápido possível. Ativas também. Aquilo que a gente precisamos na comunidade, eles têm mais atenção para realizar coisas. Nós precisamos de estrada pronta aí. As máquinas agora estão passando. Agora não sei o que foi que deu, que não passa mais máquina nessa estrada da gente. A gente pega uma máquina, passou 6 meses, 1 ano para poder chegar. Eu não sei qual é o motivo. Que as pessoas não se calem, né? Né? Que as pessoas se calem. Agora a pessoa tem que chegar junto, é o que eu estou dizendo. Vamos cobrar junto, vamos cobrar junto, vamos cobrar tudo pegado. Tá pegado, não dá para esse povo. Nós pagamos imposto, a associação paga imposto. Se ela paga imposto, para ser beneficiada. Com certeza. Toda associação paga imposto. Quando ela não paga imposto, mas ela vai ter que ir lá, como ela não está pagando se ela estiver atrasada, mas ela vai ter que ir lá me renunciar e pagar. Então está dando ruim do governo. Nós temos a obrigação de ser beneficiados com aquilo que nós precisamos. Com aquilo que nós precisamos. E não é porque fulano é um amigo político meu, sou o Bertano, que eu vou tirar eles, botar eles numa boa e querer maltratar a minha comunidade, não. Se eu pudesse aqui, eu já tinha trazido fato, eu tenho o meu mundo de plano. Se eu soubesse aqui, já tinha feito uma cisterna subterrânea, por modo de guardar milhões e milhões de água, porque tem condições, tem. Agora vai para projeto, tem que ir para projeto. Tem que ter um vereador bom, tem que ter um prefeito bom. A mensagem que o senhor passa é para as pessoas da comunidade não se calar. Não, se não, as pessoas da zona rural ter mais voz, né, em voz. relação ao que realmente precisam. O que precisam, né? Nós temos que estar juntos, cobrando. Agora, se fosse junto, tudo unido, e vocês iam ver o maior doido que está na zona rural, como representante era ele. Eles iam até ter medo de eu quando eu entrasse lá na prefeitura. Então, tivemos a entrevistadora, Lavínia Santana, né, minha colega, com o nosso entrevistado, José Monteiro, conhecido como Zito. Né? Ele foi representante da comunidade durante 16 anos. Hoje, atualmente, já não exerce o cargo. Né? Quem exerce o cargo de presidente da comunidade é a sua esposa. Durante a sua fala foi notório, né, notificarmos, observarmos a sua fala a respeito do processo da sua eleição, de como foi eleito. Ele coloca que ser presidente de uma comunidade não é uma tarefa fácil. Existem sim os seus desafios, as suas súplicas, né? É tanto que ele colocou que não tinha o apoio da comunidade, né? Uma mobilização conjunta para recorrer, né, aos direitos, das necessidades da comunidade. As políticas públicas entram aí. O que seriam essas políticas públicas? Ora, as políticas públicas, elas visam atender essas demandas, né, das necessidades, principalmente dos lugares marginalizados, os lugares mais vulneráveis. E essas demandas, elas acabam sendo interpretadas, analisadas pelas pessoas que obtêm o poder. E para isso, é preciso ter essa colaboração, essa mobilização conjunta de todos que fazem parte dessa comunidade, para poderem juntos reivindicar os seus direitos. A partir daí, ele nos coloca uma problemática, né? A deficiência é um dos aspectos da deficiência da comunidade, né? A falta de um PSF, né? Uma comunidade necessita do seu PSF, principalmente pela questão da locomoção dos habitantes, das pessoas que fazem parte da comunidade, né? Principalmente os idosos, que a gente sabe que acabam tendo esse movimento, essa movimentação limitada. Daí vem a lei, eu quero colocar aqui uma lei do número 8.080, né, de 19 de setembro de 1990. Ela nos diz, no primeiro parágrafo
do artigo 2º que a saúde é um direito fundamental de todos os seres humanos. Isso mesmo. E o Estado deve promover essas condições básicas, né, essas condições necessárias para a efetivação da lei. É dever do Estado, né, garantir a saúde através da formação e da execução das políticas econômicas e sociais, principalmente para assegurar para diminuir os riscos de doenças na comunidade e assegurar a proteção de todas as pessoas que ali vivem, né? Todas as pessoas estão inseridas nessa lei. Então vemos aí um grande problema a ser resolvido e as políticas públicas estão aí para isso, para a gente reivindicar. Diante disso, quero trazer, quero parafrasear o grande patrono da educação, Paulo Freire, onde ele nos diz que é com a colaboração e a união, que iremos alcançar a transformação. Desde já, quero agradecer aqui ao senhor José Monteiro, conhecido como Zito, por estar disposto, por esse acervo, por esse conteúdo, por toda essa informação que ele nos deu, que foi muito necessária para o nosso documentário. Muito obrigado, e vamos dar continuidade às outras entrevistas que estão vindo por aí. Senhora Josivânia, qual a sua formação? Eu sou formada em licenciatura plena em pedagogia e especialização em psicopedagogia. Há quanto tempo que a senhora é professora na comunidade e como aconteceu a sua contratação? Há 24 anos. A minha contratação aconteceu, é bem interessante, Eu estudava o sexto ano não, a sexta série na época. E a comunidade necessitava de um professor. Aqui tinha 45 alunos. Eles estudavam em outra comunidade, iam a pé. Então surgiu a necessidade de um professor. E não tinha nenhum professor formado na comunidade. E como eu estava cursando a sexta série, eu fui convocada para dar aula aqui na comunidade. Senhora Josivânia, tem outros professores além da senhora na escola que a senhora trabalha? Sim. Quais a etapa da educação básica a escola possui? Educação infantil e ensino fundamental. Qual disciplina que a senhora ministra na escola? Todas. Todas? Em qual série a senhora trabalha? Todas também. Todas também. As séries são separadas ou as turmas são multisseriadas? Multisseriadas. Quantos alunos tem atualmente? 34 alunos. Todos os alunos são moradores da comunidade? Sim. Como está a infraestrutura da escola? Olha, a infraestrutura da escola, esse é que é o problema. Porque a nossa escola ela é muito pequena, o espaço dela é muito pequeno, a sala pequena, tudo dela é pequeno. Então, não é bom. Não é boa a infraestrutura da escola. Quais são os espaços físicos que a escola possui? A escola possui uma sala de aula pequena, uma secretaria pequena também, com um depósito também pequeno, uma cantina com um depósito também pequeno e 2 banheiros. Já foi solicitada a ampliação da escola? Se sim, qual foi a resposta que a senhora obteve? Sim, e a resposta é aguardar. Felizmente. Os pais das crianças explicitam algum posicionamento em relação a essa situação? Na verdade, às vezes eles questionam, porém, eles acham que é obrigação do professor, enquanto eles também têm o direito de correr atrás, mas que eles acham que é o professor, que é responsável por isso, só que deve lutar por isso. Os alunos eles recebem livros didáticos, materiais escolares? Se sim, os materiais chegam nas mãos de todos os alunos? Sim. A escola fornece merenda escolar?
Sim, diariamente? sim. Ela é suficiente para todos os alunos? É. Há mais algum problema que a escola enfrenta nesse momento que queria ressaltar nessa entrevista? O problema que a gente enfrenta é o que eu falei, né? Quanto à infraestrutura na escola, que é pequena. Nós não temos um espaço físico adequado, principalmente para a educação infantil, porque a sala é pequena, as crianças são poucas, vocês estão vendo aí que a turma é pequena, mas mesmo assim, o ambiente é pequeno, nós não temos espaço para brincar, para fazer uma atividade diferenciada, porque às vezes vamos fazer alguma atividade lúdica na sala, até as cadeiras às vezes caem, as mesas por cima das crianças, porque elas são pequenas, né? E elas não são como a gente que tem aquele cuidado, né? Então, já aconteceu até acidente na sala de aula por conta disso, porque é muito apertada. Senhora Josivânia, como profissional de educação e cidadã, a senhora está satisfeita com as políticas públicas da escola? Não. Mesmo, né, assim, eu estou enfrentando essa dificuldade, uma dificuldade que não é fácil para o professor, porque muitas vezes você quer dar o seu melhor, mas às vezes falta material, às vezes falta o espaço para você trabalhar, né? Mesmo sabendo que a nossa escola é uma escola pequena, de pequeno porte. O PDDE que vem para a escola é muito pouco, não é suficiente, né, para a compra dos materiais. Mesmo assim, a gente sabe que a Secretaria de Educação ela tem assim, lutado muito para nos dar esse suporte, para nos ajudar, mesmo com essa quantidade de dinheiro. A gente tem muito material, vem muito material, mas mesmo assim esses materiais não são ainda suficientes para nossas necessidades. A senhora, os pais e os moradores da comunidade têm feito alguma coisa para ter acesso às políticas educacionais asseguradas por lei para todos os cidadãos? Então, os pais aqui, é o que eu já falei, eles não questionam, não buscam, são aqueles que às vezes até vão para a reunião de pais e mestres, mas às vezes questionam, né? Não perguntam. Então, a comunidade não. Eu já fiz parte algumas vezes do Conselho Municipal, né? E fomos convocadas para irmos, né, até a cidade, onde se juntam todos os professores e várias pessoas da comunidade, de entidades. Porém, aquela que a gente participa, opina, né? Mas, na verdade, nada muda, tudo continua do mesmo jeito, né? As ações que deveriam, o que as pessoas convocam, pedem, planejam, opinam, mesmo assim continua do mesmo jeito, fica somente no papel. É isso que acontece. Senhora Josivânia, para encerrar a nossa entrevista, qual a mensagem que a senhora deixa para as pessoas da comunidade e para os órgãos públicos e para quem irá assistir a essa entrevista? O que eu deixo, né, para as pessoas da comunidade é que elas procurem, né, buscar mais informações sobre as políticas públicas, sobre os seus direitos, porque muitas vezes elas têm direitos que elas têm, mas não conhecem, porque não procuram, né, na verdade. E quanto os políticos, os órgãos públicos, que olhem mais para nossas escolas, né, para os professores, principalmente a gente da área rural, que tudo já é mais difícil para a gente. Né? A gente da área rural, o trabalho da gente é um trabalho árduo, a gente sofre bastante, porque a gente sozinho, vocês verem que a nossa escola, nós temos diretor, mas está lá em Paulo Afonso. É uma pessoa maravilhosa? Mas tem momento que você precisa, ela não está do seu lado, não tem um coordenador do seu lado. É a gente que faz o papel de tudo. Então, que eles olhassem para a gente, vissem as nossas dificuldades e tentassem nos ajudar a melhorar nossas necessidades.
essas problemáticas que foram abordadas pela professora e olhando para as políticas educacionais, nós percebemos uma precariedade nessas políticas públicas. Por quê? Porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem duas resoluções, a número 28 e a número 17. A número 28, ela discorre a respeito da configuração de turmas de multisseriação. Então, nessa resolução, tem artigos voltados, para a questão dos professores e dos alunos que vivem e presenciam as classes multisseriadas. Então, nessa resolução discorre que o ambiente escolar deve ser propício para o ensino, a aprendizagem e para a socialização dos alunos e dos professores. E aí, não temos isso, já que a professora não consegue desenvolver as atividades com os alunos por conta do espaço. A outra resolução é a número 17, que se refere ao programa Dinheiro Direto na Escola. E nessa resolução trata sobre as verbas que devem ser destinadas para a estrutura física da escola e da estrutura pedagógica. E também não temos isso na Escola Municipal do Bonumão, já que a escola tem um espaço físico pequeno. A professora disse que já foi solicitada aos órgãos públicos uma ampliação desse espaço e eles pediram apenas para aguardar, e até hoje a situação continua do mesmo jeito. Outro fator também que nos chamou bastante atenção é em relação aos materiais, que também não são suficientes para desenvolver as atividades. E no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também tem um artigo que alega que as escolas devem ter os materiais suficientes para desenvolver suas atividades pedagógicas. E para encerrarmos, essa fala a respeito dessa entrevista, uma coisa assim que nos deixou perplexo, digamos assim, foi a questão de que os pais, ao invés de cobrarem dos órgãos públicos uma postura dessa negligência nas políticas educacionais, eles cobram os professores. E nós sabemos que ambos estão na mesma situação, porque os professores que lecionam nessa escola também sofrem com essa falta de políticas públicas para a melhoria desse processo de ensino-aprendizagem. E isso nos faz refletir que é necessário a população ter conhecimento das políticas públicas, saberem a quem devem recorrer e como recorrer, para que seus direitos sejam assegurados. Dessa forma, eu vou terminar a minha fala com uma frase de Paulo Freire, que eu acho extremamente importante para que vocês que estão nos assistindo agora possam refletir a respeito do nosso sistema educacional. Esse sistema que vem sendo negligenciado pelo Estado. Paulo Freire enfatiza que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Eu pergunto o seguinte, há quanto tempo vocês moram na comunidade? Eu tô com 80, eu cheguei aqui em 81. E qual a profissão do senhor e dona Rosângela? Roça. Somente a roça. Vocês trabalham desde a infância, da adolescência? Sou a roça. Somente, Vocês possuem energia elétrica na casa dos senhores? Graças a Deus até hoje não.
Mas tem alguma proposta da empresa, da Tem, prefeitura? mas não bota não. Eles já vieram aqui, fizeram metragem e tudo? Eles mediram aí, já não trabalhei uns dias, mas eles aí ajudando tudo. Nem implantação de postes também, eles não fizeram isso também não. Nada. Só prometeram, né? Foi prometido. Geralmente promete, né? Bom, vocês já foram atrás de algum órgão público para solicitar, ou então, se sim, o que eles falaram para o senhor? Não, eu tenho um documento aí que veio para Salvador, que eles mandaram que ia colocar energia logo. Aí quando foi depois, esse veio mediu aí, está com 2 anos. Eles quando fosse com 2 meses chegava a chegar a energia aqui. E isso foi mais ou menos em que tempo? Em que ano? Falou, prometeu para o senhor? Agora até em 2021. Na política praticamente, né? Foi. E depois que passou a política, eles não... Não se conhece ninguém não. Só conhece aqui tempo de política. Bom, a gente sabe as dificuldades que é enfrentado pela falta de energia, né? E como vocês fazem parte da noite, principalmente? Como é que é a noite? Aqui mora o diesel, com dinheirinho, uma vela, uma coisa. Às vezes se acabou o gás, não vou comprar para um pouco no período. Já uso o que tem, no caso, como você já está acostumada pelo tempo que o senhor mora aqui? É. Ok. O senhor, assim, vocês aqui possuem água encanada? Nada. Não? Pelo menos ainda tem uma sorte que carrega, bota uns pipas d'água aqui todo mês, bota um. Então, por si, eles já vieram aqui, fizeram a metragem, encanação, tudo. Aqui dentro dessa casa nunca veio. Nunca vieram aqui? Não, Ninguém é representante? Tem 10 anos que nós moramos aqui. Aqui nessa casa. Aqui, né? Aqui. 10 anos você chegou, né? 10 anos que eu cheguei. E a casa está com 15 que eu Que fiz. eu moro aqui. O senhor não construiu sua casa aqui, Nunca né? apareceu no meu. Então, assim, como assim os senhores fazem para ter acesso aqui à água, principalmente? Na energia, como a Coiba já prometeu, infelizmente não vieram até aqui. Mas Né? disse que agora não vão botar mais. Não vão botar mais? O rapaz levou a cheia do documento aí, isso não vai mais colocar energia. Eu digo, vem se quiser, né? E outra, veio, o doutor Luiz mandou um recado para mim, que o deposito, ele disse que eu quisesse colocar por minha conta, colocasse, mas eu não tinha condição. Assim, quais as dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Como não ter água encanada? A dificuldade que eu já tenho esse tempo todinho, pelo tempo que o senhor chegou a morar aqui. A dificuldade maior, de início, quando o senhor chegou aqui. Com o tempo vai se acostumando, mesmo assim tem aquela dificuldade. Não, eu né? carrego água do Bonomão. Para os meus bichos. Carro-pipa também não chega aqui, não? O carro-pipa chega e bota água do rio aqui Assim, na cisterna, né? É. Mas para os bichos molhar as coisas, a gente carrega lá do Bonomão no carro. Tem essa dificuldade também, né? Todinha. Porque pela a distância também, né? É. Assim, os senhores têm conhecimento que ter acesso à energia elétrica, à água encanada é um direito de todos, não é isso? Antigamente era. Antigamente, né? E isso, no tempo que o senhor veio morar aqui, o que eles mais falaram, promessas existem, né? Porém, eles nunca vão se submeter a esse comprometimento. O que o senhor pensa nisso aí? Eu não penso nada. Eu penso se eu achasse que ele vendesse aqui, eu tinha vendido. Vou ir embora para outro município. O senhor está até desgostoso daqui, Eu estou né? com tempo. Tá aqui. Eu morei no município de Santa Bisa, uns dias, foi poucos dias. Para lá, tudo que eu queria adquirir, eu adquiria, menos aqui. A senhora vê, até Araterra, todo ano, Araterra para o povo aí. A roça do povo tudinho. Os tratores passam aí, vem arar minha, vem, já passa de volta, vamos embora. Se eu quero arar minha terra, eu tenho que pagar todo ano. Ah, vocês pagam uma taxa para poder arar a terra também aqui? Tá. Todo ano eles aram a terra para todo mundo aí. É ou não é? Ei, é ou não é? Todo ano. Tem deles aí que não tem um palmo de roça. Eles pegam as horas do trator e vendem uns aos outros. E a minha não vem contar. Seu Tem que João, pagar todo ano. qual a posição que o senhor tem, enquanto cidadão, em relação a esses direitos violados? Porque não é um direito violado que o senhor está passando, né? Tanto o senhor como a senhora Rosângela. Não porque tanta água e a energia é um direito do cidadão, de todos nós, né? E mesmo assim, vocês estão sendo violados com isso aí. E isso, o que eu posso dizer é o seguinte, que mesmo que o senhor recorra, existe recurso público para isso, o senhor precisa correr realmente atrás disso aí para poder ter todo esse acesso. Mas eu pergunto ao senhor assim, qual a mensagem que o senhor deixaria assim, para os órgãos públicos, né, sobre a situação que o senhor está vivendo atualmente? Olha, eu não deixo nenhum, porque travei para eles aí, umas partes de gente aí, todos não, do Bonomão, mas para eles tem deles aí que leva mal. Aí eu fico para cá, deixo eles para lá, né? Eles vivem a vida deles que eu vivo a minha.
mais uma mensagem que o senhor deixaria para todos nós aqui, que já está... Eu estou, assim encantada, assim, por conhecer o povoado, que eu não conhecia. O que o senhor deixou uma mensagem para a gente, para nós que estamos aqui presentes, sobre isso aí. Sobre assim, uma mensagem, assim, eu sei que todo sofrimento, existe o sofrimento, mas existe um momento de alegria também, né? A gente ter o familiar, a gente ter as pessoas perto, as pessoas que a gente tem carinho, tem respeito por elas. A mensagem que o senhor poderia deixar para todos nós? Não, um prazer que eu tenho a senhora ter essa consideração e vir aqui fazer essa visita a gente, né? Ele é um casal muito gente fina, nos receberam muito bem. E eles vivem lá desde a década de 80, mais especificamente 1981. E desde a época que eles chegaram lá, especificamente em suas vidas eles não notaram mudanças significativas relacionadas à questão de bem-estar, à questão de saneamento, à questão de energia elétrica. Sobre o saneamento básico, a lei de 89, a lei 7.783, ela prevê a entrega dos recursos essenciais a todo cidadão brasileiro. Porém, o que é entendido como recursos essenciais é energia elétrica, o abastecimento de água e outros recursos, mas especificamente esses dois que já são conhecidos por serem entregues em regiões urbanas e em algumas regiões rurais, esse tipo de serviço ainda não chegou a eles. E sobre a lei, em questão do fornecimento de água, eles até que recebem um certo abastecimento por via de caminhão-pipa. Porém, é um recurso limitado, por causa que o caminhão-pipa passa de tempos em tempos e a água não é o suficiente para a necessidade dos casais. Então, o recurso não está sendo entregue a eles de forma devida e percebe-se que há uma certa violação dos seus direitos de cidadãos. E sobre a questão de fornecimento de energia elétrica, eles nem têm acesso por causa que não há postes e não há fiação que chegue até suas casas. E a única proposta de fornecimento elétrico grátis foi dada em tempos de eleições, e assim que as eleições acabaram, o casal foi esquecido pelas figuras políticas. Mas houve uma iniciativa privada onde foi oferecida ao casal energia elétrica, mas eles teriam que arcar com os gastos, que mesmo sendo um casal aposentado, eles recebendo o benefício do governo, eles não conseguiriam arcar com esses gastos. E pensando nisso, eu cheguei à reflexão sobre se o direito ele passa a ser adquirido como uma aquisição monetária, ele perde sua qualidade de direito e se torna um privilégio, por causa que se o dinheiro é o divisor de quem tem o recurso e o quem não tem, quer dizer que somente as pessoas com quantidade financeira suficiente vão ter acesso ao mesmo. E esse privilégio é um privilégio que pessoas como o seu João e Dona Rosângela não possuem acesso. É um direito deles que está sendo violado, ou, como eu expliquei anteriormente, é um privilégio que eles não conseguem adquirir. Logo após as gravações terem parado, infelizmente não conseguimos gravar, mas seu João ele fez uma pergunta, né, ao motorista responsável por levar nós à fazenda dele, e
ele perguntou assim se morrer não é sorte. E essa fala me fez pensar muito, por causa que, ao vê-lo em sua situação, ele percebe-se como alguém realmente sofredor, como alguém que trabalha muito, ele e sua esposa trabalham muito, e ele talvez esteja se questionando se morrer não seria a melhor escapatória disso, sendo que nós sabemos que, se esses direitos tivessem sido devidamente postos à sua utilização pelo casal, ele não estaria tendo esse tipo de pensamento. Eu gostaria de encerrar minha fala agora, mas agradeço muito pela atenção de vocês e espero que, de alguma forma, eu possa fazer vocês refletirem sobre a situação de pessoas das pessoas do campo que vivem no povoado do Bonomão. O documentário teve como intenção descobrir se as políticas públicas estão ou não fazendo-se presente no povoado Bonomão. Através do documentário foi possível saber se os moradores conhecem as políticas públicas e os benefícios que eles devem ou deveriam ter no seu povoado. O documentário mostrou um pouco da realidade da localidade, dando voz e vez a alguns de seus habitantes. As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões adotadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinados direitos de cidadania para vários grupos da sociedade ou para certo segmento social, étnico, cultural ou econômico. As políticas públicas representam os direitos assegurados na Constituição. Como exemplo, um programa da prefeitura de um município que beneficia um bairro é uma política pública. As políticas públicas afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Atualmente, a função das políticas públicas é promover o bem-estar da sociedade. Por isso, é importante reivindicar políticas públicas. Quero, em nome da equipe, agradecer a todos os envolvidos que contribuíram para a construção deste documentário, desde as pessoas que nos ajudaram com o transporte, que foram Marcos, Wanderson, Sandro, Rodrigo, Bruno e William. Agradecer também a Dona Severina pela acolhida e também a Rosalvo pela edição. Para encerrar, uma citação de Paulo Freire que diz: é necessário a fraqueza daquele sem poder para se transformar em uma força capaz de anunciar a justiça. Para isso acontecer, uma denúncia completa do fatalismo é necessária. Somos seres de transformação e não seres de acomodação.